Mais uma vez, sejam bem-vindos hoje para o nosso segundo dia do nosso simpósio de pediatria em consultório. É uma enorme satisfação receber vocês. Hoje a gente está recebendo a doutora Ana Luísa Ceia para falar sobre comunicação com as famílias em tempos de redes sociais. Nós, como uma empresa que nasceu 100% na internet, nós que sempre falamos sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre como o pediatra precisa se portar nas redes sociais, certamente esse é um tema relevante. Hoje a doutora Ana Luísa, que para a gente é uma enorme referência de pediatra que sabe se comunicar com os pacientes, que usa isso em seu favor, que usa o poder da internet para falar com as pessoas. Hoje, então, a gente está convidando ela para poder conversar sobre isso e não preciso dizer que, mais uma vez, é uma enorme satisfação te receber, Ana. Fica à vontade para poder explanar suas ideias aí. Bom, gente, antes de mais nada, muito prazer. Fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre Instagram. Eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha trajetória nesse mundo das redes sociais e contar para vocês as coisas que eu vejo que fazem sentido, não só na minha rotina como pediatra, mas que eu acredito que possa fazer também na rotina de vocês. Então, eu espero que a minha história, a minha trajetória até aqui como pediatra de consultório ajude vocês um pouco nesse processo. E aí, é isso, né? Eu queria falar um pouquinho da... Ih, calma. O que eu tô fazendo aqui? Por que não tá passando? Eu tô apertando e tô fazendo desenhos no negócio. Não é uma boa ideia. Calma, acho que talvez eu tenha que passar lá pelo outro. Ah, pronto. Então, bom, contando um pouquinho da minha história para vocês, só para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui, né? Eu nunca fui uma pessoa que sonhei ser médica. Aquela história de, eu sonhei ser médica desde criança, sempre quis e tudo mais. Isso não foi uma verdade para mim. Pelo contrário, eu fui uma criança que já passei criança barra adolescente que já passou por todas as ideias possíveis. Eu já pensei que eu queria ser advogada, que eu queria ser engenheira, que eu queria ser gastrônoma, que eu queria ser cozinheira, né? Pensei em fazer biomedicina, pensei em fazer muita coisa no meio disso tudo, no meio do vestibular. E foi minha mãe um dia que chegou para mim e falou: filha, você quer coisas dentro da área da saúde, né? Então, assim, tenta fazer medicina. Se você não passar, você tenta de novo, que não sei o quê. Aí eu fiz, eu passei. E na faculdade eu era tão perdida quanto. Eu odiava a faculdade até o segundo ano da faculdade, quando a gente começou propedêutica. Mas até lá, nossa senhora, como eu detestava a faculdade, mas ia fazendo porque não sabia mais o que eu ia querer fazer nesses casos. E aí, quando eu comecei a gostar muito da faculdade, as coisas caminharam muito bem. Mas eu admito que eu acho que eu era um pouco perdida quando o assunto era o que fazer e como exercer a profissão médica, né? Eu não tenho médicos na família, eu não tenho ninguém da área da saúde, assim, mais especificamente na família. Então, eu não tinha mais vaga ideia de como era o mercado de trabalho em si da medicina. Então, eu acho que eu comecei como todo mundo. Eu saí da faculdade, eu dei alguns plantões, eu fui para residência, da residência eu fui para outra residência. Eu nunca tinha pensado em começar as minhas redes sociais na residência. Tinha até alguns colegas que já faziam consultório, por isso tinham começado a rede social, mas eu não tinha pensado muito nisso. E durante a minha residência de pediatria, eu tenho dois professores da residência, né, dois chefes da residência, que são grandes pediatras aqui no Rio de Janeiro, que, na minha opinião, são grandes exemplos de bons pediatras, tecnicamente. E aí, só que a gente tinha dois exemplos de pediatra que eu achava que, o meu caminho é esse aqui, né? Um deles, o pai era pediatra, é um grande pediatra aqui do Rio, então eu fiquei, o pai já é pediatra, ele já tem um consultório montado, pacientes montados, então ele meio que seguiu o caminho do pai. Como vocês sabem, eu não tenho família de médicos, então não tinha ninguém para eu seguir o caminho. E um outro, ele virou, na verdade, ele começou como assistente de um grande pediatra, que não sei como é em outros locais, mas em grandes cidades, acho que como o Rio, é muito comum que às vezes um pediatra tenha assistentes no sentido de atender as famílias, atender demandas, atender intercorrências, cobrir quando eles estão de férias. E era esse o caminho que ele seguiu. E eu lembro que quando eu estava na residência, ele já com seus 40 e poucos anos, estava montando o seu primeiro consultório próprio. E aí eu lembro que isso me marcou bastante, que eu fiquei na cabeça, falei, pode ser, será que até meus 40 anos eu vou ter o meu
meu próprio consultório, eu acho que seria uma boa meta. E isso sempre ficou na minha cabeça. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma amiga que eu queria parar de dar plantão até os meus 35 anos e eu queria montar o meu consultório até meus 40 anos. E como vocês vão descobrir, isso aconteceu muito antes do que eu imaginava e muito graças às redes sociais. E aí, bom, eu tinha esses dois grandes exemplos durante a residência, então eu nunca tinha pensado em me lançar nesse mundo de como é que eu vou gerir, como é que eu vou montar um consultório. A gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso menos ainda na residência. Então, isso não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu ouvia muito de parentes meus, inclusive dos meus pais, que quando eu terminasse a residência eu tinha que procurar um plano para começar a atender, e isso me incomodava um pouco, porque felizmente esses dois exemplos de pediatras eram pediatras que sempre fizeram consultas particulares, então isso eu acho que eu entendi durante a residência, que pelo menos para mim o caminho dos planos de saúde não fazia tanto sentido como eu me afiliando a eles diretamente. E aí eu terminei a minha residência em gastropediatria em março de 2020. E vocês podem imaginar o que aconteceu em março de 2020, né? Eu terminei a residência começando a terapia, porque eu saí da residência pensando, tipo, meu Deus, e agora? Eu sabia que eu não queria fazer mestrado, mas eu não queria trabalhar só na emergência. Eu entrei numa bela de uma crise existencial, o que fazer com a minha vida. E comecei a terapia, só que aí veio a pandemia. Eu trabalhava na residência, eu tinha um horário fixo, eu tinha 2 turnos então, na residência, da emergência, que pagavam as minhas contas naquele momento, mas com a redução da demanda das emergências pediátricas, a gente teve uma redução de carga horária, a gente teve uma redução de salário, é muito importante. E, no meio disso tudo, uma amiga que já fazia consultório me convenceu a abrir o meu Instagram. Então, o meu Instagram surgiu em maio de 2020. Eu fui resgatar lá a data nos meus históricos, dia 8 de maio de 2020. Esse foi o primeiro vídeo que eu postei nos meus stories, me apresentando e dizendo o que seria aquele perfil. Hoje eu olho e eu fico, gente, como eu era travada nesse momento, assim. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava usando um filtro que eu olho hoje e fico, meu Deus, estava na cara que isso era um filtro. Ainda era aquele momento de stories de 15 segundos, então o negócio ficava todo picotado. E como eu estava ainda no meio da pandemia, eu não tinha um consultório para mostrar, eu não tinha uma rotina de pediatra para mostrar fora da emergência, e até da emergência estava muito baqueada, porque tinha plantão que eu não sei vocês, mas às vezes eu atendia 1 paciente, 2 pacientes no plantão. Então era uma coisa muito lenta. Eu acho que eu nunca passei por isso na minha vida, mas teve um plantão que eu consegui assistir 2 filmes, e foi algo inimaginável. E, bom, então eu falava muito do que eu gostava. E eu sempre gostei de cozinhar, de fazer comida, então eu falava muito disso. Eu falava das comidas que eu fazia, eu falava dos livros que eu gostava de ler. Eu contei histórias para as crianças no Hospital Pediátrico do Fundão durante a minha faculdade. Então, esse sempre foi um tema que eu gostei. Eu adoro os livros infantis. Então, eu falava sobre isso com as famílias, sobre livro infantil, sobre isso, sobre alimentação, sobre o que eu comia, sobre receitas que eu fazia no meu momento da pandemia, que foi um momento que eu cozinhei mais do que nunca. E pontualmente também falava sobre essas orientações médicas. E acabou sendo um momento que eu tirei muito para conhecer um pouco mais das demandas de fato das famílias. Porque uma das coisas que minha amiga me falou foi: você tem que abrir caixinha de pergunta. E quando eu abri a caixinha de pergunta, começaram a surgir temas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Uma das primeiras foi: o que você acha sobre higiene natural? E eu fiquei, eu não faço a menor ideia do que é higiene natural. Aí depois veio o salto de desenvolvimento. Eu ficava, meu Deus, eu não sei o que são saltos de desenvolvimento. Então eu admito que o Instagram me preparou muito para o que veria no consultório, para as demandas que eu ia ter no consultório através das caixinhas de pergunta. E aí, uma das coisas que eu ouvi dessa minha amiga que eu queria compartilhar com vocês, gente, é que, cara, ninguém vai saber se é você mesmo que se faz as suas perguntas, o que é uma coisa importante. No início, quando às vezes você não tem muita procura e às vezes você precisa começar a fazer aquelas caixinhas de perguntas rolarem ali. E 2, se a pessoa te perguntar e você não souber responder, você pode pesquisar e você também pode não responder. Você não é obrigada a responder todas as perguntas da sua caixinha de pergunta, se você não se sentir confortável com aquele tema, se aquele não é um tema que você quer abordar. Então, por exemplo, o sono nunca foi um tema que eu gostei de abordar e que eu queria, por exemplo, trazer pessoas que tinham crianças necessariamente com problemas de sono para o meu atendimento. Eu queria trazer famílias que queriam falar sobre crianças
introdução alimentar, com a PLV, com constipação. Então, eu nunca foquei em falar sobre sono. Eu estudo sobre sono, eu estudei bastante sobre sono, eu sei falar sobre sono, mas esse nunca foi o meu foco de conteúdo nas redes sociais, apesar de saber falar sobre isso e de estudar bastante sobre o assunto. Então, era uma coisa que eu não queria falar sobre nas caixinhas. Então, que muitas vezes eu não respondia muitas perguntas sobre sono, eu focava mais nas perguntas que eu estava a fim de responder. Mas, por outro lado, começar a estar nesse mundo das redes sociais me fez conhecer, por exemplo, a Silvia Bueno, que é quem fala muito de higiene natural nas redes sociais, que fez o primeiro artigo brasileiro sobre higiene natural, que é um artigo maravilhoso, não sei se vocês já leram, mas leiam. No meio disso tudo, eu conheci outras pessoas desse mundo digital, como, por exemplo, a Ana Bárbara Januzzi, que fala muito sobre sono. Ela foi minha caloura na faculdade, a gente se reencontrou nesse mundo de redes sociais, e eu aprendi muita coisa sobre sono com a Ana. Eu conheci o Leandro e a Lei, então você vai acabando conhecendo cada vez mais as pessoas desse mundo, porque você vai começando a consumir novos conteúdos, as pessoas conseguem se indicar, conversar entre si, então acabou virando um mundo de conhecimento, de contatos online, que eu não fazia ideia de que era útil e de que eu precisava deles para o consultório. Porque essas perguntas também chegavam no meu dia a dia. Então, o Instagram nada mais foi do que uma preparação para o que me aguardava na minha rotina dentro do consultório. E aí, como eu estava naquele momento de pandemia, eu não tinha um consultório ainda, os meus posts acabaram virando as minhas orientações. Então, não sei se vocês conseguem reparar, mas eu quis muito tirar essa parte desse print, que foi justamente quando eu fiz as minhas orientações sobre diarreia. Que eu coloquei um post de cocô líquido por 7 dias, mas e se desidratar? O que é o soro de reidratação oral? Só pode comer canja de biscoito. Eu fui criando posts que nada mais eram do que as minhas orientações. Então, eu estava bolando as minhas orientações por escrito para entregar para as famílias, e eu colocava também nas redes sociais como conteúdo para que as pessoas começassem a conhecer o meu trabalho e o que eu falava sobre aqueles temas. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, seria justamente isso, assim, peguem as orientações que vocês dão no dia a dia, levem um caderninho para o consultório ou para a residência, ou até mesmo para a emergência, para anotar temas que vocês veem que são relevantes e que são perguntas frequentes dos pais, porque muitas vezes esse conteúdo que você cria nas redes sociais não só te aproxima das famílias, como também te prepara para saber orientar as famílias no momento que elas chegarem no seu consultório, no momento que elas chegarem na sua consulta, assim. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu dei orientações durante a consulta e depois eu abri a minha caixinha de perguntas do Instagram e tinha uma família perguntando exatamente a mesma coisa, sabe? Então, as dúvidas se repetem muito. E quanto mais a gente usa a rede social como uma forma não só de divulgação do nosso trabalho, mas também de aquisição de conhecimento, eu acho que mais útil torna esse trabalho para o nosso dia a dia. Porque uma das coisas que eu reparei quando eu fui buscar esses meus primeiros stories foi que desde maio de 2020 eu postei todos os dias nas minhas redes sociais. Se não tinha um post de feed, tinha algum post nos stories, você estava de férias? Sim, eu postava sobre as minhas férias, eu postava o que eu estava comendo, eu postava o lugar que eu estava visitando. E eu não sou essa pessoa super desenvolta, eu acho que hoje eu estou muito tranquila para falar diante de uma câmera, diante de um celular, mas eu não sou aquela pessoa que pega o celular e fica gravando assim, tipo, bem vibe blogueira enfim, num lugar público. Nesse último Congresso Brasileiro de Pediatria que teve, eu estava super assim, tipo, eu tô me gravando, que não sei o quê. Eu não me sinto confortável 100%. Eu me sinto muito confortável dentro do meu consultório em abrir a câmera e gravar o que eu tiver que gravar. Mas eu não me sinto tão confortável assim num espaço público, por exemplo. Então, no espaço público, eu tiro foto. Eu normalmente tiro foto, faço algum comentário pontual, gravo alguma coisa mais mostrando a coisa do que me mostrando. E, gente, tá tudo bem. As pessoas se conectam e elas entendem também quem é você, mesmo que a sua cara não esteja aparecendo o tempo inteiro. Então, nesses posts, vocês também podem ver que eu tentava postar algumas coisas da minha experiência até o momento, né? Então, eu postei o congresso de gastro que eu fui com a equipe do PPMG quando eu fui na residência. Eu postei um congresso de emergência que eu fui com uma amiga ainda durante a residência. Eu postei um ensaio com o meu marido. Eu postei foto de criança. Eu postei foto de atendimento durante meu ambulatório de pediatria.
tudo isso faz com que as pessoas entendam quem você é. E por incrível que pareça, isso também se reflete nas consultas. As famílias ficam felizes de acompanhar as minhas viagens, as famílias ficam felizes de acompanhar o que eu fiz no final de semana. Eles comentam algumas vezes o que eu fiz ou deixei de fazer. Hoje mesmo, uma mãe comentou assim comigo, foi reclamando assim, não, doutora, ela tá muito pesada, deixa o pai carregar, é que eu não tô ainda fazendo exercício que nem você, né? Aí eu falei, pô, mas é bom começar, porque assim, ela vê que eu tô fazendo exercício e eu posto nas minhas redes sociais, então a gente pode ser, a rede social pode ser uma forma de conectar cada vez mais as famílias com vocês, e a gente não precisa postar foto levantando peso e tudo mais. Eu nunca postei nenhum vídeo fazendo nenhum movimento da atividade física que eu faço, que no momento é o CrossFit. Porque eu não me sinto confortável. E aí eu posto foto do peso, foto do meu pé, foto da corda, foto da parede, e digo que eu fui treinar. E tá tudo bem. As pessoas entendem mesmo assim que você está fazendo atividade física. Você não precisa fazer o super vídeo da blogueira lá fazendo qualquer movimento que você acha importante da sua academia. Se você quiser também, você pode. Eu tenho certeza que as pessoas também vão achar isso interessante. Mas isso não é fundamental para trazer conexão. O que é fundamental mesmo é você mostrar o que é você fora do consultório. E é engraçado que às vezes as pessoas pensam que você compartilha absolutamente tudo da sua vida. Não, você não compartilha, gente. A gente só compartilha o que a gente quer mesmo. Você não é obrigado a compartilhar tudo que você está fazendo todos os dias da semana. Vão ter dias que você vai estar afim de estar de pijama vendo filme. Se você quiser, você pode compartilhar o filme que você viu. Se você não quiser, também você não compartilha. E tá tudo bem, sabe? Mas isso de trazer um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso eu fora do consultório, fora da pediatria, traz muita conexão com as famílias e faz muitas vezes que as famílias te escolham não só pelo que você tem de conteúdo, mas também porque elas concordam com o seu estilo de vida. E talvez algumas famílias não vão concordar com o seu estilo de vida e vão embora por isso. E aí, com isso, eu acho que cada vez mais a gente vai selecionar os pacientes que fazem sentido para a gente. Por que não? A gente não precisa de todos os pacientes do mundo, a gente precisa das famílias que fazem sentido e que vão entender também as suas posições e e as suas orientações no dia a dia do consultório. E aí, bom, o meu consultório só foi começar, de fato, 4 meses depois. E eu coloquei aqui as primeiras fotos profissionais que eu tirei, que foram alguns meses depois, eu tirei no final do ano de 2020, ou de 2021, eu não lembro ao certo, mas foram uns bons meses depois de eu começar o consultório. E o consultório começou com o filho de um casal de amigos, que nasceu em setembro de 2020, então eu sei quando eu comecei, porque ele foi o meu paciente número 1. E eu não entendi até hoje porque essa amiga me escolheu para ser pediatra do filho dela, porque eu não fazia consultório na época, eu me divulgava muito pouco nas redes sociais. E ela falou, não, a gente quer que você seja pediatra do nosso filho. E eu aprendi tanto, mas eu aprendi tanto ao longo do acompanhamento desse bebê, e eu falo isso para ela até hoje. Eu falo, olha, eu aprendi demais com vocês. A gente também aprendeu um monte com você. Então, é muito bom que às vezes a gente saiba que a gente vai aprender muito ainda durante o acompanhamento. E tá tudo bem falar para as famílias que você não tem a resposta naquele momento, que você vai procurar saber. Eu lembro que de uma vez eu atendi um caso de uma criança que estava uma constipação de muito difícil controle. Eu já tinha feito tudo que eu poderia com relação àquele caso. Eu falei, olha, eu vou estudar um pouco mais, vou conversar com alguns professores, vou discutir um pouco mais o caso dele. E vocês voltam daqui a 2 semanas para a gente rever tudo isso? Por enquanto, a gente vai manter o que a gente está fazendo. A família voltou 2 semanas depois, encantada. Ela falou, doutora, a gente está contando para todo mundo que você foi estudar o caso do nosso filho. Porque eles já tinham passado por diversos médicos e ninguém tinha sido tão honesto com eles do tipo, tá, eu vou estudar um pouco mais para a gente saber o que a gente vai fazer. Essa semana mesmo, na semana passada, eu assisti a aula de uma professora que eu gosto muito da época da faculdade, que é uma infectologista aqui do Rio. E ela foi falar sobre a vacina da pneumovinte. E aí eu lembro que eu perguntei para ela ativamente, assim, eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero saber o que você faria, porque eu sei que a gente não vai ter todas as respostas, mas eu quero a sua resposta a ela. Mas, Ana, nem sempre a gente vai ter resposta para todas as dúvidas dos pais. E tá tudo bem a gente falar isso para eles. Algumas vezes eu falo para as minhas famílias, essa dúvida não tem resposta. Você tem esse caminho e esse caminho. Quem vai escolher o caminho é você. E eu falei, cara, é verdade. Muitas vezes, o nosso papel não é dizer para as famílias o que elas têm que fazer. É mostrar para as famílias quais são as opções delas. E
E muitas vezes, essa caixinha de perguntas do Instagram que faz com que a gente não possa dar condutas diretas, porque eu acredito, pelo menos, minha opinião pessoal, é extremamente irresponsável que uma família me pergunte qual é a dose de ferro para uma criança e eu responda que é uma gota por quilo, é 1 miligrama, é um não sei o quê. A família não sabe se aquela é a dose indicada. E se aquela criança é uma prematura? Se aquela criança teve alguma intercorrência? Se aquela criança teve alguma anemia grave, precisou transfundir e a dose de ferro dela é muito mais alta. Então, o ter que orientar para as famílias que elas precisam de orientação em consulta médica, que até lá ela pode fazer isso, faz com que a gente tenha um repertório muito maior de como orientar as famílias quando elas chegarem para a gente no consultório, e aí a gente ter mesmo que dar essa conduta. Pelo menos é isso que eu acredito nesse dia a dia do consultório atrelado ao Instagram. E aí, bom, eu comecei o meu consultório em espaços sublocados, e uma das coisas que eu fico muito feliz de ter feito desde o início era entender que não era porque era um espaço sublocado que ele não podia ser um espaço personalizado. Então, eu sempre gostei de levar um porta-retrato ou meu marido, aqui no consultório que eu atendo aqui, que é um espaço sublocado. Eu tenho uma foto com a minha família, eu tenho alguns brinquedinhos que eu sempre levo para tudo quanto é canto e que as famílias conhecem, e eu dou nomes muito criativos, a minha girafa é a Gigi, então, mas as famílias sabem quem é a Gigi, algumas famílias já compraram Gigi para os seus filhos, e isso cria conexão, isso personaliza o seu atendimento. Então, isso também é uma coisa que você pode mostrar na sua rede social, que você tem essa personalização, que você tem os brinquedinhos que você usa sempre, você pode mostrar o que você acha de interessante do brinquedo A ou B. Tudo isso é uma forma da gente mostrar para as famílias o que a gente acredita e qual é o nosso ponto de vista dentro da pediatria. E aí, do espaço sublocado, alguns anos depois, faz mais ou menos um ano, em agosto de 2023, a gente inaugurou o meu espaço próprio, né? Essa saga começou em junho, quando a gente começou reformas e tudo mais, e as pessoas do meu Instagram acompanharam a reforma. Os meus pacientes estavam felizes, estavam empolgados, estavam entendendo esse novo momento, eles gostavam de ver os conteúdos, eles queriam dar pitaco, eles davam sugestões. Então, compartilhar as nossas conquistas também, óbvio que, sim, não sei vocês, mas eu não tenho muita dificuldade em compartilhar uma coisa me gabando do tipo, Fio, olha, o meu consultório. Mas não, era um projeto novo, eu estava muito feliz e eu estava muito empolgada em construir um espaço que eu acreditava e que começou do zero e que eu escolhi a pintura da parede, que eu escolhi as cores da parede e que eu que mandei fazer a cortina. Eu estava muito feliz com esse momento. E as famílias ficaram junto comigo. Então, é muito interessante quando a gente chega nesse patamar de criar o nosso próprio espaço. Eu acho que o próprio espaço é fundamental? Não, longe disso. Eu conseguiria continuar com o meu espaço sublocado, mas eu sempre quis viver exclusivamente do consultório. Antes de abrir o meu consultório próprio, fez mais ou menos um ano e meio antes, eu parei de dar plantão na emergência e comecei a viver só da minha renda que vinha do consultório. Então, isso começou a ficar cada vez mais latente, fazer cada vez mais sentido. O querer o meu próprio espaço, o querer organizar a minha agenda, as minhas secretárias, e isso vão se tornando cada vez novos desafios no meio disso tudo. E eu digo que o Instagram me ajudou até nessa, porque o Instagram me apresentou a várias pessoas que me ensinaram mais sobre gestão, e principalmente me apresentou a pessoas que tiveram caminhos muito diferentes do meu, mas que ainda assim fazia sentido eu continuar trilhando o meu caminho, que assim, não era porque o meu caminho era de abrir o meu consultório, que o caminho da pessoa que dava plantão era um caminho errado ou equivocado. É muito uma questão de perspectiva e de o que faz sentido para você e o que você acredita. Eu sou muito feliz no meu cantinho. A gente inaugurou o Espaço Maturi em agosto, como eu falei, em agosto de 2023. Essa é a minha sócia, que é a doutora Janaína, que é minha pediatra. E abrir o meu espaço próprio criou um novo grande desafio, um desafio com relação à gestão, um desafio com relação a manejo de agenda. A gente, às vezes, começa a ter muito mais acesso às reclamações e às demandas dos pacientes, que é uma coisa que a gente pode não ter tanto quando a gente está numa clínica sublocada, ou então quando a gente está numa clínica que atende planos, justamente pegando um pouco mais de mão de consultório. Então,
Eu acho que todas as novas fases que a gente vai passar vão trazer novos desafios. Mas se eu tenho uma coisa que eu tenho muita certeza, foi que o Instagram encurtou muito o caminho daquela Ana que sonhou que só ia ter o seu próprio consultório com 40 anos, conseguir realizar isso com 30 e poucos, sabe? Então, eu incentivo muito que vocês tenham as suas redes sociais como uma forma de divulgação do trabalho de vocês. E assim, se eu pudesse dar algumas sugestões, era que, vocês vejam a rede social como um braço do seu trabalho. Então, a frequência é importante, da mesma forma que você vai trabalhar todos os dias. Você precisa estar presente nas suas redes sociais todos os dias, mesmo que não seja para criar grandes conteúdos, mesmo que seja para fazer um conteúdo de conexão, compartilhar o seu cafezinho, compartilhar o exercício físico que você fez, mas é importante que você esteja ali mostrando o que está acontecendo, sabe? Não vou te dizer que dá para fazer isso sem organização. Dá trabalho, gente, dá muito trabalho fazer conteúdo. Eu contratei uma agência de marketing muito recentemente para me auxiliar nos meus conteúdos, mas uma parte do conteúdo ainda sou eu que faço, muito porque sempre foi eu que fiz. Então, para mim, não faria sentido deixar o meu perfil 100% entregue na mão de outra pessoa, apesar de ter uma noção muito boa do que eu quero e de quais são as minhas demandas. Então, assim, se eu puder sugerir algo para vocês, conheçam como mexer em ferramentas que são básicas e até fáceis de mexer. Como, por exemplo, o Canva é uma ferramenta muito fácil de ajudar a criar artes para o seu perfil, criar capa para o seu perfil. O CapCut, que é um aplicativo de vídeos, é um aplicativo que onde é muito fácil criar legendas. Se eu pudesse sugerir, seria que vocês contratassem de fato, né, ou a parte paga, que facilita ainda mais a vida, mas você tem ferramenta para absolutamente tudo nessa internet, de forma gratuita também. Então, é legal que vocês saibam o que vocês estão fazendo e que vocês saibam minimamente fazer antes de delegar isso para outra pessoa, ou pelo menos que vocês saibam muito bem o que vocês querem antes de delegar isso para alguma pessoa. E sim, mesmo com uma agência de marketing, fazer conteúdo para redes sociais requer organização, requer otimização de tempo. Então, uma coisa que acontece muito por aqui é que as minhas caixinhas de pergunta já vão virar vídeos que vão virar post. Então, muitas vezes eu respondo a caixinha, já salvo o vídeo, coloco a legenda e dali a um tempo eu vou estar postando também. Então, você não precisa fazer sempre um conteúdo super bem editado, super com muitas transições, isso e aquilo. Você só precisa falar de forma clara e passar e transmitir a mensagem que você precisa para as famílias. As famílias precisam entender o que você quer passar. E aí, outro ponto importante é ajustar a expectativa, né? Porque eu acho que se a gente esperar sempre estar tudo muito perfeito para começar, a gente não começa nunca. Como eu mostrei para vocês lá atrás, as minhas artes de rede social, inicialmente, eram essas aqui. Que hoje eu olho e penso, meu Deus do céu, que negócio com cara de amador, né? Mas era o que eu sabia fazer. E era o que eu consegui fazer naquela época. E esses posts estão todos ainda no meu perfil, tá? Esse foi um print que eu tirei hoje. Então, se vocês quiserem ir rolando meu perfil para baixo, vocês vão ver todas as mudanças de padrão das artes que foram acontecendo ao longo do tempo. As primeiras fui eu que mudei, depois eu fui contratando pessoas para me ajudarem a tentar tornar as coisas com uma cara mais de profissional. Então, assim, se você não tem esse dinheiro agora para contratar uma agência, fazer isso, fazer aquilo, tá tudo bem. Só começa. Começa colocando a sua cara, começa fazendo vídeos você mesmo, começa você mesma editando e colocando a legenda e fazendo todos os ajustes necessários, porque isso é muito importante para que as pessoas conheçam quem está por trás, não só daquele perfil, mas por trás do cuidado dos filhos deles. E aí, uma outra coisa que eu acho muito importante nesse mundo das redes sociais é não ter medo de se posicionar em algumas situações. Eu acho que a gente não precisa se posicionar em tudo, minha opinião pessoal. Eu acho que tem muita gente que cresce com as polêmicas e também tá tudo bem, não estou julgando não, mas eu não acho que como médico, como pediatra, a gente precisa se posicionar em tudo, mas tem coisas que a gente precisa se posicionar sim. Então, se você acredita em, sei lá, lavagem nasal, vacinas, é importante que você fale isso para as famílias, para que você receba famílias alinhadas com essa perspectiva e que elas saibam que é isso que você vai orientar. Essa semana mesmo eu recebi o feedback de uma família que eu comecei a acompanhar o filho com 1 ano e meio, mais ou menos. Ele está com uns 3 anos agora. E a mãe virou assim para mim, doutora, você sabia que desde que meu filho começou a acompanhar com você, ele nunca mais tomou um corticoide por via oral?
Aí eu parei, olhei assim pra ela, falei, jura? Eu nunca passei? Aí ela, não, você nunca passou. Aí eu falei, nossa, é verdade. Eu falei, é verdade, eu não tenho muito hábito de passar, mas eu achei que eu já tivesse passado, né? Ele já teve alguns quadros meio esquisitos. Ela, não, mas você nunca passou. Você sempre me tranquilizou, orientava isso, orientava aquilo, ele de fato evoluía bem. Então, a gente nunca mais precisou ficar fazendo uso de corticoide. Então, isso é um ponto. Assim, se você é contra fazer uso indiscriminado, uso excessivo de medicação, se você é contra o xarope da tosse, fala sobre isso. Se posiciona, mostra o que faz sentido e o que não faz sentido na sua rotina. Aí eu posso dizer que uma outra grande demanda é a questão da rapidez, né? Do que a gente precisa produzir conteúdo o tempo inteiro, a gente precisa estar sempre atualizado, você precisa ser o primeiro a falar sobre determinado tema, sobre coisa A, B ou C. E aí eu te digo que recentemente eu ando bastante desatualizada com relação a temas. Eu sei do lançamento da Pneumo 20, eu sei da atualização da SBP com relação à vitamina D, eu sei de diversas orientações e atualizações, mas eu não tive tempo ainda de fazer conteúdo sobre isso para o feed. Então, o que eu normalmente faço? Falo sobre isso nas caixinhas de perguntas. Eu oriento sobre isso nos meus stories, que é um conteúdo muito mais dinâmico e muito mais rápido, que eu sei que vai sumir, mas que está ali, que as pessoas que me acompanham com frequência vão ver e vão entender que esses conteúdos também são relevantes. Então, a pessoa vai começar a te acompanhar, não só no seu feed, mas também na sua caixinha de perguntas. E eu acho que é só tudo isso, gente. Eu queria trazer isso de forma leve, como muito mais um bate-papo. Eu resolvi trazer esse slide muito mais para exemplificar para vocês tudo que já aconteceu na minha trajetória e para vocês verem também as artes feias, os vídeos com filtros horrorosos, e entenderem que a gente pode sim, desculpa, a gente pode sim fazer conteúdos de qualidade que auxiliam muito as nossas famílias, sem gastar um dinheiro absurdo e fazendo nós mesmos, sabe? Eu acho que era só tudo isso que eu queria falar para vocês. Obrigada por me ouvirem. Maravilha, Ana. Antes do pessoal já ir direcionando para as perguntas deles, eu queria só também trazer algumas reflexões que vêm a contribuir com a nossa proposta, que era justamente falar de comunicação com as famílias, né, nesses tempos de redes sociais. É sabido, muitos colegas acabam se queixando, no nosso próprio grupo de alunos mesmo, a gente vê muitos se queixando que os pais acabam passando por momentos de ansiedade pelo excesso de informação, porque existem pessoas, inclusive, que não são pediatras, que estão por aí nas redes sociais, em vários lugares, disseminando informações que carecem, vamos dizer que carecem minimamente de evidência científica, ou que são enviesadas, né? E, óbvio, a gente tem que respeitar a experiência, a vivência das pessoas, né? Nem sempre entender que, para algumas pessoas, o conhecimento científico ele não vai ser lá preponderante, mas nós, aqui eu falo em nome de todos os nossos alunos e em nome de toda a classe dos pediatras, temos aqui reportar, precisamos nos preocupar, sim, com a opinião das sociedades médicas, porque isso faz parte de uma conduta ética que é esperada. Então, sabendo disso, né, eu te faço já uma primeira pergunta. Como é que, então, você tem feito, como é que você indica, como é que você traria um insight, uma ideia para as pessoas, para os colegas que estão nos assistindo, para transformar essa ansiedade que os pais acabam trazendo no momento de consulta por esse excesso de informações, no final das contas, e talvez um aliado na consulta, se é que isso é possível, e também como manejar isso no dia a dia, nos próprios acompanhamentos que o WhatsApp acaba trazendo também. Eu acho que esse aí é um desafio tanto, viu, Leandro? Não sei se eu tenho essa resposta, como eu falei antes, nem toda dúvida tem uma resposta, não é mesmo? Mas vamos porque eu poderia dizer de reflexão quanto a isso. Acho que eu vou dar uma reflexão com quase que um caso clínico que eu atendi hoje. Eu acompanho uma mocinha que agora fechou o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, mas ela começou a acompanhar comigo faz mais ou menos um mês atrás, justamente com essa queixa de baixo ganho de peso, muita regurgitação, muita irritabilidade. Com a pediatra anterior, ela começou uma dieta de exclusão, mas a mãe veio me falar ativamente, do tipo, doutora, a pediatra me falava que ela tinha que ganhar 20 a 30 gramas por dia e que ela não estava ganhando. Então, que eu tinha que complementar, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tinha aquilo outro. E ela falou, e aí eu comecei a ver nas redes sociais que, de fato, se minha filha não começar a ganhar peso, se ela não estiver ganhando peso adequado, ela daqui a pouco vai ser uma criança desnutrida. E isso e aquilo. E assim, a mãe médica, tá? A mãe, só para esclarecer, ela é médica também.
E aí eu falei assim, não, calma, uma coisa de cada vez. E aí eu comecei a mostrar, falei, olha aqui, ela faz cocô bem, ela faz xixi bem, ela mama lindamente no seu seio, ela tá ganhando peso, ela ganha peso devagar, mas olha aqui a curva ascendente que ela tem desde do dia, do primeiro mês de vida, ela segue o mesmo padrão de crescimento. E aí, assim, foi uma papoterapia longa, tá? Foi uma consulta mais longa do que o habitual, porque ela me perguntou trocentas vezes se ela podia mesmo deixar a filha dela dormir 6 horas seguidas, um bebê de quase 4 meses. E eu falei assim, meu bem, que todo mundo quer um bebê de 4 meses que dorme 6 a 8 horas seguidas. Deixa sua filha dormir. E aí ela, eu não preciso mesmo dar, sei lá, quantas mamadas para ela por dia. Então, assim, eu não vou te dizer que é uma coisa fácil. Muitas vezes vai requerer mais de uma consulta, mais de um acompanhamento, e eu acho que a gente precisa entender essa nossa limitação também, de que nem tudo vai se resolver em uma consulta, que por vezes você vai precisar ver aquela criança em intervalos mais curtos do que ela precisaria, você vai saber que aquela família talvez seja uma família que vai te demandar mais do WhatsApp no início. Se eu pudesse fazer uma sugestão, seria que a gente tivesse bastante material escrito, então entregar materiais para a família ler quando estiver em casa, facilita muito o seu trabalho com relação a essas dúvidas, porque a família entende também que você está dando mais coisa, você está dando, então, que aquilo ali pode ser a referência dela, que ela não precisa necessariamente ter como referência tudo que ela ouve nas redes sociais. Eu já falei para famílias pararem de seguir, eu já teve uma mãe que eu já falei, eu acho que você precisa desativar o seu Instagram. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, você precisa. Tipo, absolutamente tudo que você vê de sinal de alerta, você acha que seu filho tem de errado. Ele não tem. Sim, você não está sabendo lidar com a rede social. Então, sai da rede social até você entender o que seu filho tem e não tem, e depois você decide. E assim, era uma mãe que já estava em terapia, já estava com tudo. Eu falei assim, então, sai da rede social, porque não está funcionando. Sabe? Se a gente não consegue filtrar, se a gente não consegue ver o que faz sentido para a gente e o que não faz, cabe o adulto também entender que ele precisa se retirar e encontrar qual é a referência dele de confiança e de referência. Eu até falo assim que eu gosto de indicar, às vezes, um profissional ou outro no meu perfil, porque são profissionais que eu sei que não vão falar coisas que vão deixar as famílias ainda mais paranoicas. Então, eu acho que a gente precisa ter essa rede de apoio até online também. Você precisa saber quais perfis você pode confiar, em quais perfis você pode falar. Ah, sua dúvida sobre sono? Olha, tem um perfil muito legal sobre sono aqui, ó. Vê esse perfil sobre sono, vê o que vai acontecer, vê se você consegue tirar suas dúvidas ali. Ou então vê esse perfil aqui sobre higiene natural, como, por exemplo, eu conversei com vocês, que eu quase sempre indico a Silvia. Então, olha, lê essa orientação aqui que eu tenho para te dar. Se ficar alguma dúvida, você entra em contato comigo ou a gente tira na próxima consulta. Eu diria que além de todo esse escopo na consulta, a gente muitas vezes vai precisar continuar essa tiração de dúvidas nos stories e na caixinha de pergunta. Porque, assim, eu vejo isso na minha prática. As minhas famílias fazem perguntas nas minhas caixinhas. As minhas caixinhas não são só para famílias que não me acompanham. As famílias que eu acompanho também fazem pergunta ali. E aí, como muitas vezes eu conheço a mãe, são até perguntas que eu já respondo de forma mais direcionada, porque eu sei quem são, sabe? Ou então eu respondo no direct. Porque é isso, assim, eu acho que a pessoa ainda está tendo, digamos que aquela gentileza de não te mandar um WhatsApp e te mandar uma pergunta na caixinha, porque ela sabe que é uma dúvida que pode esperar. Ela sabe que é uma dúvida que ela poderia perguntar na próxima consulta e não no seu WhatsApp para você ter que responder naquele momento, sabe? Então, eu acho que a rede social cria até essa interação. Como as minhas famílias sabem que eu respondo a caixinha, eles me veem ali respondendo todos os dias, eles perguntam ali. E por vezes eles vão ser respondidos, por vezes eles não vão ser respondidos. Aí eles levam a pergunta na próxima consulta, sabe? E tá tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que entender que a gente trabalha bastante, mas que a gente não trabalha 24/7. E eu não pretendo trabalhar 24/7. Eu, inclusive, converso com as famílias. Falei, olha, se você está esperando alguém que te responda de dia ou de noite, qualquer hora do dia, não sou essa pessoa. Porque eu não sou capaz de fazer isso. Você tem todas as orientações que eu puder, mas essas orientações são principalmente na consulta. E sempre que eu puder, eu vou responder o WhatsApp. Mas vão ter vezes que eu não vou poder. Porque às vezes eu assisto um filme de 1 hora e meia, 2 horas, às vezes eu estou brincando com o meu sobrinho, às vezes eu estou fazendo a minha atividade física, e todo mundo tem que fazer isso. Então, eu não estou disponível 24/7, o meu celular não toca, então na madrugada, se você me ligar, eu não vou atender, porque eu vou estar dormindo. E é isso, assim, as pessoas vão começar a ter que entender os nossos limites, se esse for um limite que faz sentido para você. Também, se não for, você pode estar disponível e aí você organiza da forma que você quiser. Eu só acho importante que a gente descubra o que é um limite para a gente, sabe? E para cada pessoa vai ser um limite diferente, sem sombra de dúvida.
Perfeito. E eu queria fazer justamente uma pergunta nesse sentido também, que você acabou pegando. A gente até estava conversando há alguns dias, eu, você, a Alessandra, sobre Uhum. essa questão do WhatsApp, sobre a questão de limite, sobre até onde ele é possível. E a gente chegou à conclusão de que nem sempre todo o limite ele vai muito individual, que não existe uma regra para isso, Não. embora muitas vezes a gente queira terminar uma regra, mas ela vai ser flexível, porque vão existir casos que você vai estar acompanhando, que às vezes você vai precisar furar essa regra, que você vai estar preocupado com o paciente. A gente que vive isso, a gente sabe que não, nem sempre vai poder acontecer. Mas minha pergunta é, considerando que você falou sobre a questão de consultório, mesmo você dizendo assim, ter consultório não é para todo mundo, e a gente acredita nisso aqui 100%, né? Nossa oferta, inclusive, da PED de novembro, está se baseando nisso, nosso combo, que, cara, ter consultório não é para todo mundo, mas você tem que estar firme, seguro, sabendo o que você precisa fazer, seja na rede social, seja fora dela, para ter a segurança. O mais importante é isso. Segurança para tomar as melhores decisões em termos de conduta, inclusive, muitas vezes, não fazer nada. Mas pensando em consultório, que foi a tua realidade, muitas vezes as pessoas, inclusive, têm medo de ter consultório por essa questão desse relacionamento com os pais. Inclusive, muitas vezes precisar impor um limite, falar, eu não vou responder o WhatsApp, de não ter essa coragem. Conheço muitos colegas que têm consultórios bem-sucedidos que não respondem o WhatsApp, por exemplo. Mas e para você? O que a gente quer ouvir é a sua opinião. Para você, como é que foi isso? Para determinar esses limites, como é que você tem feito, como é que tem funcionado para você? Então, os meus limites são muito ruins, para ser bem sincera. Eu sei que eles existem, mas eu acho que eles são ruins, eu preciso melhorar muito isso. Isso é uma das minhas reflexões para 2025. Só para vocês entenderem, o meu celular é único, meu número pessoal é o meu número de WhatsApp. Então, assim, para os pais. Então, vocês podem imaginar o pequeno caos que é quando, sei lá, eu estou viajando, eu estou num casamento, eu quero responder a minha mãe e não responder a uma família, e você fica online, e a família vê que você ficou online e se questiona do porquê que você não respondeu. Então, o que eu costumo falar? Eu não tenho orientações por escrito sobre o WhatsApp, não façam isso. Eu acho que todo mundo deveria ter orientações por escrito de como funciona o uso do WhatsApp. Isso é uma coisa que vai mudar para o ano que vem. Mas o que eu normalmente converso com as famílias, eu falo, olha, gente, esse é o meu número pessoal, e eu falo isso, é o meu número pessoal mesmo, tá? Então, eu não vou conseguir te responder o tempo inteiro. Muitas vezes eu começo os atendimentos cedo. Hoje, por exemplo, eu comecei a atender meio-dia e meia e parei de atender 2 minutos antes da gente começar, como que eu falei para vocês, eu falei, eu só preciso beber água, vou beber água e vou começar, eu prometo. Então, assim, eu parei 2 minutos antes, então, nesse período todo, até agora, eu não olhei o meu WhatsApp. Então, pelo que eu estou vendo ali, tem 27 mensagens não lidas no meu WhatsApp, que vão continuar não lidas, inclusive até eu chegar na minha casa, porque se não for para minha casa agora, o Flamengo não vai me deixar chegar. Então, eu preciso ir para minha casa quando a gente acabar a nossa aula. Então, assim, se eu pudesse sugerir, era que vocês sempre conversem com as famílias sobre isso. Eu falo, olha, quando eu estou aqui com vocês, eu não estou respondendo WhatsApp. A gente está aqui conversando, eu estou conversando integralmente com vocês. Então, da mesma forma que eu me dedico à sua consulta integralmente, eu vou me dedicar de todas as outras famílias. Então, principalmente dentro do horário comercial, eu tento sempre responder nas minhas pausas de almoço, na pausa de uma consulta e outra, mas pode ser que eu não consiga, e que eu vá conseguir te responder no final do dia. Ou só vá conseguir te responder no dia seguinte pela manhã, quando eu acorde. Se for alguma coisa que é uma emergência, você acha que seu filho está diante de uma emergência, eu tenho orientações do tipo, olha, sinais de alerta para procurar emergência, que são esses aqui, você vai procurar emergência e a gente vai se falar assim que possível. Então, assim, as famílias vão começando a entender isso. Tem famílias que não entendem, e eu tenho certeza que eu já perdi famílias por isso. Uma das famílias que eu comentei com vocês foi uma mãe que chegou para mim para uma consulta de gastro. Só que minha primeira consulta de gastro e de puricultura são muito parecidas, porque eu preciso perguntar sobre tudo da vida da criança. Então, eu acabo me metendo um pouco na vida do pediatra. E aí a mãe falou assim: eu cogitei continuar com você. Isso na consulta seguinte, né? Eu cogitei continuar com você, mas a outra pediatra responde mais rápido. Eu mandei mensagem para você e para outra, e a outra responde mais rápido. Eu falei assim: olha, sinto muito, mas essa é uma competição que eu não vou lutar. Essa não é uma batalha que eu me proponho. Tanto que eu espero que vocês tenham paciência, inclusive, para se eu precisar levar até 48 horas para te responder no WhatsApp. Porque se é uma emergência, você precisa procurar emergência. E aí eu vou conversar com você depois. Essa família, obviamente, sumiu. Ela não continuou o acompanhamento comigo. E eu sei que no início isso pode ser muito angustiante. Porque você fica naquela do, meu Deus, mas ela veio e eu perdi aquela família. Mas, gente, vão vir outras.
Acredita que outras pessoas vão chegar e outras pessoas vão entender que a gente não tem como estar disponível o tempo inteiro. Então, como é que funciona o WhatsApp para mim hoje em dia? Eu estou no processo de criar o meu WhatsApp Business, então, justamente, não só para o business ter essa questão do horário e tudo mais, mas porque as respostas rápidas facilitam muito a nossa vida. Então, se você pudesse dar uma sugestão, eu tenho respostas rápidas, eu tenho várias no bloquinho de nota, só para, tipo, copiar e colar para as famílias, que já são orientações mais elaboradas do que você falar, do tipo, Magacho Inserite, você tem que dar, não sei o que, não sei o que. Se você for redigir toda vez, você acaba perdendo muito mais tempo. Então, já tem algumas mensagens pré-prontas nesse sentido. Tem artes e mensagens do tipo arquivos e tudo mais no seu celular, para você encaminhar para a família, às vezes, naquele momento de dúvida, naquele momento de orientação. E assim, o que eu tento sempre é ser franca com ele. Olha, não tem como estar disponível 24/7. Eu também tenho pai, eu também tenho mãe, eu também tenho família. Então, não vou conseguir responder o WhatsApp o tempo inteiro. Eu tento sempre responder de forma mais pronta e o mais rápido possível, mas porque não me incomoda. Mas eu sei que incomoda muita gente. Então, eu acho que se te incomoda, você deveria criar outros limites diferentes do que os meus. Mas o WhatsApp não é uma coisa que me incomoda hoje em dia. Acho que muito porque eu já tenho um tempo de consultório que já me fez filtrar uma parte dos pacientes que entendem essa relação com o WhatsApp, sabe? Vão ter os que não vão entender, vão ter os que vão ficar desesperados e às vezes eles voltam também, tá? Porque às vezes você acha que eles não vão voltar e eles voltam sim. Mas é isso, assim, eu acho que é ir construindo esse limite e ao longo do que as coisas vão acontecendo. Vou dar um outro exemplo. Eu comecei a acompanhar agora um rapaz, um menino de seus 13, 14 anos, que é TEA, foi encaminhado pela neuropediatra para mim. E quem sempre veio à consulta comigo foi o pai. Aí ele tinha tido 2 ou 3 consultas. Aí um belo dia eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp na teoria da mãe. E aí eu falei assim, bom, prazer, não sei o que. Eu sabia que eles eram separados, mas eu não sabia mais detalhes. O pai e a mãe simplesmente não conversam. E a mãe quer que tudo que eu passe para o pai na consulta, eu imediatamente depois passe para ela também. E eu falei, olha, me desculpa, mas eu não vou fazer isso. E aí a neuropediatra, inclusive, me mandou uma mensagem hoje, falando, olha, o pai do fulaninho, não sei o que, eles não se falam. Aí o que eu faço? Eu coloco os dois na consulta. Eu falei, olha, mas eu não vou colocar os dois na consulta. Porque sempre quem veio na consulta foi o pai. Se o pai quiser passar o link para a mãe, tranquilo, não tem problema nenhum que venham os dois na consulta. Mas eu não vou passar o link para a mãe, porque eu acho uma falta de respeito com o pai, que é quem faz a consulta. E aí eu falei, inclusive eu propus para a mãe, que se ela quisesse também agendar uma consulta e pagar uma consulta para receber todas as orientações, tranquilo, ela ia receber. Mas que eu não vou ficar com esse jogo cruzado de passar a orientação para um e depois passar para o outro. Como eu já sei de tudo isso, da demanda, eu já sabia da demandante, eu sempre terminava a consulta e fazia uma orientação por escrito. Então, tudo que a gente combinava de detalhes, do tipo, mais água, mais isso, mais aquilo, eu já mandava na receita por escrito para o pai, para ele encaminhar para a mãe, para encaminhar para qualquer outro cuidador, para a escola, para quem quer que fosse. Mas eu nunca tinha passado por isso e não vou me colocar nessa situação, mas isso é uma decisão minha. Pode ser que você pense, não, eu vou fazer essa consulta com a mãe, eu vou conversar com a mãe depois, vou fazer um retorno com a mãe. Eu acho que não tem certo e errado nessa, mas na minha concepção, na minha rotina, não cabe eu querer passar a orientação para pai e para mãe de todos os pacientes que eu atender, porque senão eu vou ficar maluca. Então, me desculpa, eles são adultos, eles que conversem sobre o filho deles, e foi isso que eu falei para a Neura. Eu falei, olha, eles são adultos, se eles não conversam por bem, que eles conversem judicialmente, que eles conversem por meio de uma terceira pessoa. Não sei o que pode acontecer, não sou eu que vou resolver, não sou eu que vou decidir isso, mas a minha relação de médico-paciente é com o pai. Se a mãe tiver dúvidas pontuais, eu vou passar para ela, mas eu não vou ficar com esse trabalho, esse jogo cruzado aí de passa a informação para um, passa para o outro, vê o que um falou e o outro falou mal do um. Eu não vou me colocar no meio disso. E é isso. São situações que a gente vai começando a viver e você vai decidindo aos poucos o que você vai fazer. Pode ser que depois daqui a um tempo eu me arrependa dessa minha decisão e mude de ideia, mas hoje é o que eu acho que faz sentido para minha rotina e para minha conduta como pediatra no dia a dia. Maravilha. Ótimo. Pessoal, por favor, direcione as perguntas de vocês para o nosso chat. Enquanto vocês vão fazendo justamente essas perguntas para a Ana Luísa, eu queria mostrar para vocês aqui, rapidamente, relembrar da nossa oferta que está rolando aqui na nossa PED November, tá?
que está acontecendo, gente? A gente está com uma condição especial para você, que é nosso aluno, ou para você que ainda não é nosso aluno e está participando aqui hoje, que é o combo com todos os nossos cursos. Então, são 8 cursos, tá? E mais 3 bônus. Um desses bônus a gente revelou ontem, que é o resumo dos congressos dos anos de 2024 e 2025. E por que 2 anos? Porque você vai ter 2 anos de acesso ao fazer ao participar dessa nossa promoção. A primeira delas é o Pad Play, que é a nossa assinatura de cara nova, que a gente está disponibilizando para vocês. Antes a gente chamava de Pediatria Digital Assinatura, agora a gente está mudando para esse novo nome, e vocês vão participar ativamente dessa nossa novidade, né, de cara nova. Inclusive, no próximo mês de dezembro, a gente também vai começar com o nosso aplicativo, que é um pedido dos nossos alunos. Então, agora você, para assistir a gravação das nossas aulas, enfim, vários conteúdos que vão estar sendo disponibilizados, não precisa apenas entrar na plataforma, mas você pode, na palma da sua mão, aí poder assistir nossas aulas, acessar nossos materiais, enfim, ter o universo da pediatria que a gente procura oferecer para você no seu dispositivo móvel. E, basicamente, a nossa oferta é esses 8 cursos hoje, o valor deles somados daria essa soma aqui de 9.126, inclusive já pensando no valor da renovação, né, mesmo com 50%. A gente não mente, esses são os valores de fato, não tem nada de tudo pela metade do dobro, que é muito comum nessa parte de Black Friday. O que a gente está oferecendo para você hoje é 2.997 para levar esses 2 cursos com acesso a 2 anos, mais esses bônus, e ainda podendo dividir isso em 12 vezes, tá? Então, basicamente, o que você precisa fazer agora? Clicar no link que está aí no checkout, que é no nosso chat, que acabamos de mandar para você. Para conhecer essa oferta, você tem até o dia 30 para poder tomar essa decisão, já que, como o próprio nome diz, é durante o mês de novembro que a gente está colocando essa condição especial para você. A Ana Luísa, na apresentação dela, falou de 2 pontos importantes. Um deles é a questão dos materiais. E um dos produtos que você vai estar recebendo são os materiais editáveis, que você pode personalizar. A gente já tem uma gama de materiais, inclusive tem sugestões da própria Ana Luísa de materiais lá que ela usa na própria consulta dela, que você pode adaptar conforme colocar sua identidade visual, colocar seu número, colocar, enfim, tudo aquilo que representa você, tá? E para ter uma identidade profissional. E uma segunda coisa é o próprio curso dela de gastro, né? Ela citou casos aqui de gastropediatria e ela, por ser nossa professora, nossa referência aqui, também o curso dela está entrando nessa promoção, que você está convidado, convidada para poder aí conhecer essa oferta, conhecer o próprio curso dela e todos os outros que estão entrando nessa oferta, combinado? Vamos lá, então, não temos dúvida na caixinha, ainda o pessoal não foi mandando. Esse é um tema que sempre as pessoas ficam mais reflexivas, a gente fica com essa impressão, né? Porque realmente é aquela questão, não existe resposta totalmente certa, totalmente errada, né? Assim, não mesmo. Na saúde, assim como na própria medicina, na pediatria, a gente sabe que existem vários caminhos e aqui não vai ser diferente. Até porque entra o fator relacionamento, o fator psicológico, né? E aquela questão, o pediatra, ele é um generalista que precisa conhecer, que ele trata da criança, mas ele acaba lidando com os problemas dos pais, com a ansiedade dos pais, e veja, uma situação como essa que você trouxe de pais separados hoje, é uma realidade muito comum, muito presente. Sim. Enfim, a gente precisa estar aí, ainda que a gente não esteja tão seguro para tratar desse lado, dessas picuinhas, né, que acabam sendo, mas pelo menos a nossa parte de ter segurança, ter o conhecimento ali necessário para poder agir nisso, pelo menos faz a gente estar centrado, falar, não, eu estou baseado naquilo que é evidência, naquilo que é conduta, naquilo que é entendido pelas sociedades, pelos colegas, e pelo menos no que me diz respeito à conduta médica aqui, pelo menos isso está dominando, né? Eu acho que não só isso, assim, eu acho que essa questão de lidar com as pessoas é isso, vai ter personalidade, vai ter aquela história do santo bateu, o santo não bateu, sabe? E tá tudo bem, nem todo mundo vai se dar bem com todo mundo em todos os aspectos de tudo, mas eu acho que uma das coisas legais de se posicionar nas redes sociais é que muitas vezes você já faz um bom filtro de quem vai vir para o seu consultório, sabe? Esses dias mesmo a mãe falou assim para mim, doutora, falou assim, eu posso chamar de você? Porque, né, você é novinha e eu te vejo nas redes sociais todos os dias, então eu já me acho sua amiga.
Aí eu falei, é verdade. Então, assim, as pessoas às vezes comentam as coisas que a gente faz ou deixa de fazer, vão comentar, e aí, a viagem foi boa, aproveitou, fez não sei o quê, fez não sei o que lá, dão dicas. Então, é muito legal como isso faz com que esse relacionamento seja mais leve, né? Seja mais fluido, e que a pessoa entenda que você também tem uma vida fora do consultório. Você também vai viajar, e você também vai ficar doente, ter um familiar doente. Tudo isso é legal e é importante que as pessoas vejam esse nosso lado médico. Eu acho que isso torna o lado do consultório um pouco mais factível, né? Porque é isso, se a gente ficar naquela ideia de que a gente tem que estar disponível, responder todo mundo rápido e ficar o tempo inteiro vivendo sobre isso, a gente não para de trabalhar nunca. Então, eu acho que tem o ônus e o bônus. Uma das coisas que eu mais gostava quando, logo que eu parei de dar plantão, era de responder os meus pacientes no sábado à noite, que era o horário que eu dava plantão. Porque eu tô deitada na minha cama respondendo o WhatsApp. Meu Deus, eu não estou na cama do hospital. Ai, que maravilhoso. Então, assim, eu ficava feliz de responder alguém no sábado à noite, porque era da minha cama. E não do hospital. Eu não estava lá atendendo ninguém, não estava lá dando nenhuma intercorrência. Eu estava na minha cama. Então, isso para mim faz sentido. Eu tenho certeza que uma outra pessoa falava, cara, não, eu prefiro estar na emergência e terminar o meu plantão e não ter ninguém enchendo meu saco. Ótimo, e tá tudo bem, sabe? É só uma questão de perfis diferentes. Eu não aguentava mais o hospital que eu trabalhava, eu só queria sair de lá e cuidar da minha própria agenda, que é um pouco o que eu consigo fazer hoje em dia, né? Eu estou aqui trabalhando agora até 9 horas da noite, mas amanhã, gente, eu estou de férias. Eu me dei 3 dias de férias para trabalhar um pouco mais, mas pelo menos trabalhar com calma da minha casa, conseguir tomar um café da manhã com calma, não ficar na loucura e na correria do dia a dia. Então, assim, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada de poder ter essa flexibilidade com a minha agenda e poder criar mesmo, assim, não, eu vou tirar férias dia tal, vou fazer tal coisa, ou então, preciso fechar a agenda dia tal, porque eu tenho que fazer determinada coisa pontualmente, eu não preciso pensar em trocar plantão, se alguém vai poder, quem vai me cobrir. Eu só falo com a minha secretária, olha, então, preciso fechar esse dia, remarca, por favor, paciente. Aí ela remarca. E aí é isso, eu passo o problema para outra pessoa, sabe? Então, eu sei que isso não é simples, não é nem o que todo mundo quer, como o Leandro falou. Requer muita dedicação, como eu disse para vocês, são 4 anos e meio, praticamente, criando conteúdo todos os dias. Mas é a sensação de que eu estou construindo o tijolinho do meu castelo, e não do castelo dos outros, sabe? Eu estou construindo o caminho botando os tijolinhos do caminho que eu quero seguir, e não do caminho que disseram que eu tenho que seguir, sabe? Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa para vocês, seriam que vão botando o tijolinho aí de vocês aos poucos. Não é da noite para o dia, vocês não precisam parar de dar plantão de uma hora para outra, tem que fazer sentido. Maravilha. Bom, eu fico muito feliz de poder ouvir o seu relato, como eu disse, você é uma dupla referência para a gente, tanto na gastro, quanto também nesse lado da comunicação em rede social. A gente tem acompanhado seu trabalho incansável, de fato, não tem um dia que você não postou nada nesse período, está sempre ali. Então, por isso, a gente acredita que poucas pessoas a gente realmente conhece que essa pessoa que vive todo dia de estar atendendo o paciente e também de tendo essa comunicação, portanto, vai ser capaz de entender a cabeça do profissional, mas também a cabeça dessas famílias que estão ali sendo, entre aspas, bombardeadas de informações, umas realmente muito úteis, né? Outras que não são, assim, tão fidedignas, mas você ponderou muito bem, acho que existe um lugar também que precisa ser ocupado por esse profissional. Acho que é aquela história o barulho dos bons não pode ser silenciado pelo silêncio dos maus, né? E ainda que a gente saiba que tem pessoas até que não tem um quê de maldade na hora de disseminar informações incorretas, mas a nossa ideia é que realmente os melhores, né, os melhores profissionais, as pessoas mais competentes, aquelas pessoas realmente com um bom coração, uma boa intenção de poder compartilhar aquilo que sabe, ainda que não seja na velocidade, ainda que não seja na constância que a gente gostaria, mas o mais importante é pelo menos marcar território e dizer que existem pediatras, existem pessoas que estão ali comprometidas realmente em trazer boas informações que sejam úteis para o desenvolvimento das nossas crianças.
É. E aí, às vezes, se eu pudesse fazer uma sugestão, seria que a gente precisa saber também do que as pessoas estão falando de besteira por aí, né? Isso também é importante, porque você precisa, às vezes, saber a besteira, saber qual é o fundamento por trás da besteira para desmistificar a besteira. Então, é válido também que a gente saiba esse outro lado, né? E quando eu criei o meu perfil, eu acabei criando um novo perfil, porque o meu perfil pessoal do Instagram sempre foi um álbum de fotos, sabe? E no meu perfil pessoal eu tenho mais de, sei lá, 1.000 e tantas fotos. Então eu não queria me desfazer daquilo, então eu criei um perfil novo. Mas eu admito que nesses últimos 4 anos eu uso muito mais esse perfil do que o meu perfil pessoal. Mas isso também foi uma boa forma de eu acabar filtrando o que eu consumo no meu dia a dia. Porque quando eu começava a ver que aquele conteúdo não fazia muito sentido, ou então que aquela pessoa não era tão relevante assim para o que eu via de conhecimento e de relevância para o dia a dia do consultório, eu acabava deixando de seguir, sabe? Eu comecei a seguir cada vez mais profissionais que eu vejo que falam coisas interessantes, que desmistificam coisas, que dão alertas importantes. Porque, gente, nada em conteúdo de rede social é inédito. Tudo alguém já fez. Com certeza. Sim, não tem muito essa. Ah, você criou um formato inédito, você vai falar de um tema inédito. Não vai acontecer, você vai falar daquele tema do seu jeito. Então, às vezes, você acompanhar outros profissionais que você gosta do conteúdo, que você vê que são relevantes, é legal até para você ter ideia. Fala, é verdade, eu podia falar desse tema também. Aí você vai lá e fala do tema, mesmo que às vezes você fale exatamente a mesma informação. Não exatamente no sentido de robotizado, copiando o que a pessoa falou, mas a mensagem final é a mesma. Mas você está falando do seu jeito, vai falar com outras pessoas, vai alcançar pessoas diferentes que aquela pessoa que você viu falando alcançou. Então, a rede social, às vezes, é até uma forma legal de a gente aprender, tá? Porque a gente vai começar a ver o que está sendo relevante, tanto nas orientações do dia a dia, quanto nisso, as besteiras que as pessoas estão falando. Porque, às vezes, você vai precisar desmistificar as besteiras. Então, você precisa saber que as pessoas estão falando de besteira, sabe? Então, se eu pudesse dar uma sugestão também com relação aos perfis, vamos começar a dar uma selecionada em quem a gente segue, sabe? Porque não vale a pena seguir todo mundo. Às vezes a gente precisa saber quem a gente está seguindo. Ana, muito obrigado. De nada. Desculpa falar muito, Leandro. Não, é isso, é o que a gente esperava de você mesmo. Falar muito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Essa gravação vai estar disponível a partir de amanhã. E reitero essa oferta que a gente acabou apresentando para vocês. Vai estar disponível até o dia 30. Entre no link que a gente colocou para vocês. Conversem com o nosso time também, se você tiver qualquer tipo de dúvida. E certamente é uma oferta boa que a gente está colocando para vocês. Ana, boa noite, bom descanso, boa volta para casa. Obrigada, Leandro. Um abraço. Até uma próxima, gente. Qualquer novidade também, eu estou por aqui. Me mandem notícias.